E aí, galera, chegamos aqui para mais uma videoaula, tá certo? No curso do professor Rona Epson, curso Matemática Criativa. Galera, hoje eu vou falar para vocês sobre potência de 10. Um assunto de maneira mais específica, um assunto mais restrito, mas que tem muita coisa a agregar dentro de potenciação, dentro de função exponencial, dentro daquele assunto que vocês não gostam de pronunciar o nome, logaritmo, tá? Olha só, potência de 10. E aí quando eu falo da potência de 10, galera, naturalmente eu falo em 10 elevado a n, a potência de base 10, tá? 10 é a minha base e n é o meu expoente, tá certo? N é o meu expoente. Tudo bem para vocês? Tranquilo? Maravilha. Então, por exemplo, quando eu falo 10 elevado a 1, naturalmente 10 elevado a 1 é 10. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000. 10 à quarta é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 4 vezes dá 10.000. Repara, 10 elevado a 1 tem um zero. 10 elevado a 2 tem 2 zeros. 10 elevado a 3 tem 3 zeros. 10 elevado a 4 tem 4 zeros. Eu acho que você já percebeu o esquema aí, não é? Se eu tivesse, por exemplo, 10 elevado a 5, 10 elevado a 5 nada mais é do que 100.000. Olha só, o expoente não é 5, eu tenho 5 zeros. Fez sentido para vocês? Tranquilo até então? Tá bacana? Então me acompanha, segue comigo aqui. Rona Epson, e se eu tivesse, por exemplo, expoente negativo? Se eu tivesse expoente negativo, 10 elevado a menos 1, lembra que quando o expoente é negativo, a gente inverte a fração. 10 elevado a menos 1 é 1 sobre 10. É 1/10, é 0,1. 10 elevado a menos 2 é 1 sobre 10 ao quadrado, é 1/100, é 0,01. 10 elevado a menos 3 é 1 sobre 10 ao cubo, é 1/1000, é 0,001. Acho que você já percebeu o esqueminha, né? 10 elevado a menos 4 é 0,0001. Note que a quantidade de casas decimais após a vírgula é exatamente o módulo desse expoente aqui. A quantidade de casas decimais após a vírgula é exatamente o módulo desse expoente aqui. Ó, o módulo de menos 3 não é 3? Tá? Olha só para a parte positiva. 3 casas decimais, ó, 1, 2, 3. Aqui, ó, 4 casas decimais, ó, 1, 2, 3, 4. Perceberam a ideia? Tranquilo? Então acho que vocês já entenderam que se eu tivesse, por exemplo, 10 a menos 5, eu teria 5 casas decimais após a vírgula, dá 0,00001. Perceberam? 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Eu também poderia fazer a leitura de 5 zeros. Por que não? Contando com o zero que fica antes da vírgula, tá? Contando com esse zero também. Aí, naturalmente, eu teria que contar com ele. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Também tem sentido. Diga 5 casas decimais. 10 elevado a menos 5 dá 0,00001. Tá bom? 0,00001. Ok? Perfeito? Fez sentido? Maravilha, maravilha. Mas, Rona Epson, e se eu tivesse 10 elevado a 0? Ora, pessoal, a gente já sabe que quando o expoente é 0, 10 elevado a 0 vai dar 1. Eu tenho 0 zeros depois do 1, voltando para aquele slide anterior. Perfeito? Eu tenho nenhum zero depois do 1. Tudo bem? Tranquilo até agora? Isso é importante, tá? Porque daí a gente vai para a parte de notação científica, daí a gente vai trabalhar com ordem de grandeza. Joia? Maravilha então, Rona Epson. Eu trouxe um problema para vocês. Problema 1. Deixa eu ampliar a tela para vocês, para que vocês possam ler comigo. Caleb está em busca de uma calculadora para determinar o valor do número n igual a 3 vezes 8 elevado a 8 vezes 5 elevado a 20. Dessa forma, qual deve ser a capacidade mínima de dígitos do visor para que possa visualizar todos os algarismos do número n após efetuar o número de operações indicadas? Em outras palavras, o que eu quero que vocês façam é justamente calcular a quantidade de dígitos, a quantidade de algarismos desse número n aí, tá certo? A quantidade de algarismos desse número n, tá? O número n que vale 3 vezes 8 elevado a 8 vezes 5 elevado a 20. Tá, Rona Epson, o que é que você vai fazer aí para poder determinar essa quantidade? Vem então comigo aqui, vamos fazer essa mágica juntos, tá bom? Vamos fazer essa mágica juntos. Olha só, olha para cá, olha para cá, que bacana. Vocês concordam que 8 é a mesma coisa que 2 à terceira? Lembra disso? Então eu vou ter o seguinte, olha só, 3, repetir, vezes, tá? Vou até colocar o vezes aqui mais escuro, né? Vezes aqui mais escuro, isso. 3 vezes. 8 é 2 à terceira, então 2 à terceira
elevado a 8 aqui, ó. Repara que 8 é 2 a terceira, tá? 8 é 2 a terceira. Vou até ajeitar esse 3 para ficar bonitinho. E esse 2 a terceira está elevado a 8, tá aqui. Vezes 5 elevado a 20. Oxe, Rona Epson, tô entendendo não. Calma, você vai entender, você vai me acompanhar. Quando eu tenho potência de potência, eu não repito a base e multiplico os expoentes, então eu vou ter 3 vezes 2 elevado. Repete a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 8 dá 24. Vezes 5 elevado a 20. Agora, olha o pulo do gato aqui, tá, pessoal? Olha o pulo do gato, olha que coisa linda. Vocês concordam que 2 elevado a 24 é a mesma coisa que 2 à quarta vezes 2 elevado a 20? Porque quando eu tenho multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. 20 mais 4 dá 24, vezes 5 elevado a 20. E daí, Rona Epson? Olha só pra cá, não se emociona, tá? Controla, por favor, controla, olha pra cá. 3 vezes 2 à quarta é 16. Calma, controla as emoções, por favor, controla as emoções. Quando eu tenho multiplicação de potência com o mesmo expoente, toda vez que eu tenho multiplicações de potências de mesmo expoente, a gente conserva o expoente e multiplica as bases. Lembra das propriedades de potenciação? Lembra disso? Vai lá na videoaula de potenciação, tá? Olha só, isso aqui vai dar, olha só pra cá, 2 vezes 5 elevado a 20. Que maravilha! E daí, Rona Epson? É porque 2 vezes 5 dá quanto? 2 vezes 5 dá 10, não é, pessoal? 3 vezes 16 dá 48. 3 vezes 16 dá 48. Calma aí, eu vou até mudar de cor para poder ficar mais legal aqui, pessoal. 48. Olha só para cá. E 2 vezes 5 dá 10. 10 elevado a 20. Sabe o que é que isso quer dizer, pessoal? Vou até ajeitar esse 20 aqui, que eu não gostei não. Ficou feio. 20. Isso, agora ficou lindo. Sabe o que é que isso quer dizer? 48 vezes 10 elevado a 20, por exemplo, se fosse 48 vezes 10, daria 480. Seria o 4, o 8 e um 0. Se fosse 48 vezes 100, daria 4.800. O 4, o 8 e 2 zeros. Então, repara que 10 é 10 elevado a 1. 100 é 10 ao quadrado. 10 elevado a 20 é o 1 com 20 zeros. Se eu multiplicar por 48... esse número aqui, galera, esse número aqui vai ficar assim, ó, 48, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 zeros, tá certo? Eu vou ter aqui embaixo, pessoal, 20 zeros, 20 zeros, 20 zeros, olha que bacana, eu vou ter 20 zeros, que delícia. E daí, Rona Epson, não respondeu ainda não. Ah, é verdade. Eu pedi quantos dígitos essa calculadora tem que ter no mínimo. Então, para que essa calculadora possa dar esse resultado, possa expressar esse número, ela tem que ter os 20 zeros mais um, mais outro dígito aqui. Ela precisa ter 22 dígitos ao todo. Então, essa calculadora, ela precisa de ter para poder expressar o número N, 22 dígitos, tá? 22 dígitos. Ou 22 algarismos no mínimo, tá? Fez sentido isso para vocês, pessoal? Tranquilo? Olha só, quem quiser dar um print aí, tá? Dá um print aí nessa solução que a gente acabou de estabelecer, tá bom? Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, tá? Deixa eu só afastar para que vocês possam... Isso. Perfeito. Show de bola, excelente. Bacana, né? Essa transição, esse pulo do gato aí que a gente deu, foi lindo, foi maravilhoso, foi excepcional. Deixa eu falar outra coisa para ti, bem bacana, tá? A gente se depara, por exemplo, com essas terminologias aqui, tá? Esses prefixos aí, tera, giga, mega, quilo, hecto, deca, deci, centi, mili, micro, nano, pico. Beleza? Olha só que a gente trabalha com essas... Eu acho que você deve estar, meu amigo, esse cara tá louco, ó. Calma, relaxa. A produção aqui ficou aperreada, olha só. Galera, repara. Um tera é representado pelo Tzão, tá? 1 giga pelo Gzão, 1 mega pelo Mzão, o quilo é pelo K, o hecto pelo H, o deca, o dá. Por exemplo, decâmetro, tá? Beleza? Decagrama. E por aí vai. Tá? O deci pelo D, o centi pelo C, o mili pelo M, micro
que é o mizinho, tá? A letrinha grega. O nano, que é o nizinho, tá bom? E o pico, que é um rho, na verdade, tá? É um pezinho em grego aí, tá, pessoal? Tá bom. O que é 1 tera, Rona Epson? 1 tera, tá? 1 tera, na verdade, pessoal, é exatamente 10 elevado a 12. Professor, me ensina a ler 10 elevado a 12, professor? Vou te ensinar a ler. É 1 com 12 zeros, né? Não é 1 com 12 zeros? Vem com calma, vem com calma, vem com calma. Vem pra mim aqui, por favor. Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim. 1000, milhão, bilhão, trilhão. 1 tera corresponde a 1 trilhão. 1 giga, 1000, milhão, bilhão. 1 bilhão é 10 a nona. 1 mega, 10 a sexta. 1 milhão, ó, milhão. Quilo, 1000, né? 10 a terceira. Hecto, 10 ao quadrado, 100. Deca, 10, né? Vai ser multiplicando por 10. Déci é a décima parte, 10 a menos 1. É um décimo, 0,1. Centi é a centésima parte, 10 a menos 2. Tá? 0,01. Por exemplo, quando eu falo mililitro, mililitro é exatamente a milésima parte de 1 litro, então 10 a menos 3, 0,001. Por exemplo, um nano é 10 a menos 9, tá? Um nano, tá? E assim vai, pessoal, assim vocês, né, conhecem essa tabelinha. Deixa eu ampliar essa tabelinha para vocês, tá? E isso, olha só que lindo, que bacana. Show de bola, pessoal. Perceberam? Entenderam direitinho? Maravilha, que delícia, que bacana. Bom, diante disso eu também tenho uma outra informação bacana para fornecer para vocês, que é exatamente um pouco de onde vem o termo Google, tá? Quando a gente fala no termo Google, a gente associa, né, hoje é o maior site de pesquisas aí que a gente tem na internet. O Google é fantástico. A gente quer qualquer informação, a gente vai lá no Google para poder adquirir o que a gente precisa, né? Eu quero aprender a comprar roupa, aí você vai lá no Google para aprender a comprar roupa. Eu quero aprender a fazer leite, né? Você vai lá no Google aprender a ferver um leite, enfim, o que for. Tá? O Google ensina tudo. Tá bom. De onde vem isso aí? Tá? O matemático Edgar Kasner, eu acho que a pronúncia é essa, tá? Me perdoe se eu estiver errado. Bom, ele pediu ao sobrinho dele, acho que foi em 1938, ele pediu ao sobrinho dele para dar um nome para um número que correspondia ao 1 com 100 zeros. O 1 com 100 zeros. Tá? Ele pediu para o sobrinho dele dar um nome e o sobrinho dele deu o nome Google. Tá? Deu esse nome aqui, ó. Tá aqui. Tá? Isso aqui seria o 1 com 100 zeros. Tá? Um Google é 1 com 100 zeros na frente, ou seja, 10 elevado a 100. Tá? 10 elevado a 100. É um número gigantesco, né? Professor, como é que se lê esse número? Um Google. Pronto. Tá? Um Google. Tá certo? Bom, como é um número gigantesco, então a ideia do Google foi justamente associada a esse número, um número absurdo de informações que se tem, tá certo? É um número absurdo aí de grande de informações que eu tenho relacionadas a sites e tudo mais, é uma pesquisa que eu queria fazer. Pois bem, mais na frente, tá, ele criou o número, criou não, né? Fez essa confecção aí, manipulou, 10 elevado a um Google, e 10 elevado a um Google é 10 elevado a 10 elevado a 100, um Google, não é isso? Então 10 elevado a 10 elevado a 100, ele batizou de um Googleplex, tá? Um Googleplex. Professor, que nome bonito, vou botar esse nome no meu filho. Um Googleplex, tá certo? Que bacana, que legal. Tá? Um Googleplex é 10 elevado a um Google, 10 elevado a 10 elevado a 100. Ok? Tranquilo? Deixa eu ampliar isso aqui para que vocês possam registrar essa informação. Tá bom? Muito bem, muito bem. Tá, eu trouxe um probleminha para vocês, para a gente se divertir um pouquinho. Tá certo? Olha só o probleminha. Quantos são os algarismos de um Googleplex? Quantos são os algarismos de um Googleplex? Meus amigos, pensem comigo aqui, por favor. O que é um Googleplex? Um Googleplex é 10 elevado a um Google. Tá? É 10 elevado a um Google. E o que é um Google, Rona Epson? É 10 elevado a 100. Tá certo? Então, isso aqui é um Googleplex. É 10 elevado a um Google. E o que é um Google? 10 elevado a 100. Me diz uma coisa. Vocês concordam que 10 elevado a 2 é um 1 com 2 zeros? 10 elevado a 3 é um 1 com 3 zeros? 10 elevado a 4 é um 1 com 4 zeros? Foi o que a gente discutiu no início da videoaula. Então, 10 elevado a um Google é exatamente um 1
com um Google de zeros, tá certo? Eu tenho aqui, galera, olha que bacana, isso ficou interessante, né? Ficou bem legal. Ficou não, professor, mas eu achei, olha. Então, eu tenho um Google de zeros, tá? Eu tenho 10 elevado a 100 zeros, tá certo? Eu tenho 10 elevado a 100 zeros. Opa, vem cá. Vixe, Maria, eu mexi tudo aqui. Calma aí, vem cá. Apaga, 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 apaga. Pronto. 10 elevado a 100 zeros. Beleza, galera? Calma, mas a minha pergunta não foi quantos zeros tem, foi quantos algarismos tem. Como eu pedi quantos são os algarismos, eu tenho 10 elevado a 100 zeros mais o 1. Mais o algarismo 1. Então, o total de algarismos que eu tenho é 10 elevado a 100 zeros mais um algarismo, que é o próprio 1. Tá certo? Isso aqui é o total de algarismos, é o total de dígitos desse número. É o total de algarismos. Algarismos. Que delícia, que gostoso. Foi bacana, pessoal? Fez sentido isso pra vocês? Foi legal, não foi? Foi legal, foi legal, foi bonito, foi bonito. Show de bola. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado aí dessa brincadeira, tá? Meus amigos, nós nos vemos aí na aula de notação científica, tá bom? A recomendação que eu te dou é assista essa aula e assista também a aula de notação científica e depois a aula de ordem de grandeza, tá joia? Tamo junto, galera. Valeu e até a próxima!